paz e graça, pessoal. Professor Euler com mais uma aula de grego. A aula de hoje vai ser a apresentação exegética do nosso amado e querido irmão Natanael, onde ele vai fazer uma exposição exegética em primeiro momento em relação a Apocalipse capítulo 1, versículo 1, um texto muito discutido também academicamente, e também em relação às religiões, um texto que vale muito uma análise, uma exposição, e nosso amado e querido irmão Natanael, que é aluno do Instituto Bíblico Teológico Elohim, que também está se formando dentro da língua grega, no nosso instituto, vai fazer essa apresentação mostrando a sua habilidade na língua grega. Vou mostrar agora para vocês, todos vocês aí do YouTube, meus alunos, amigos, pessoas que estão vendo pelo meio de comunicação, do Facebook ou do meu canal mesmo. Sinta-se à vontade para fazer as suas ponderações, para fazer as suas objeções relacionadas a isso, tá bom? Por isso que eu coloquei no YouTube, justamente para que vocês também possam dar uma olhada e também aprender do nosso amado querido irmão Natanael. Muito bem, pessoal, quero em primeiro lugar aí saudar a todos os irmãos, companheiros, a todos os inscritos no canal do Professor Euler e a todos os alunos também do Instituto. Hoje irei aqui fazer uma breve exposição de Apocalipse capítulo 1, mais especificamente uma apresentação morfológica e sintática ou morfossintática do versículo 1, que é justamente a parte introdutória do livro do Apocalipse. Então, juntamente aqui com o professor Euler Lopes, estarei fazendo essa exposição, e ele, que é o nosso mestre aqui do curso de grego, vai estar aqui acompanhando essa apresentação. Nós temos aqui um texto, já aí na tela, que o professor Euler está compartilhando aí em tela, que a gente possa ver e acompanhar. Eu vou iniciar pela leitura do texto, né? Onde a gente sempre inicia a abordagem primeiro pela leitura. E nós temos aí Apocalipse 1:1 no texto grego, que lê-se da seguinte forma: Apocalipsis Iesu Christu, Ren Edokim, autor Roteos, de tais tus dolos, autu rodei genestai, entaxei kai, essemane, aposteilas, diatu, angelu, aututo, dolo, autu ioune. Onde se faz aí uma tradução, que daqui a pouco eu vou apresentar a tradução, já não vou trabalhar diretamente com a tradução nesse exato momento. Como foi solicitado, iria apresentar aí uma tradução ao pé da letra, daqui a pouquinho, e no final uma tradução mais dinâmica. Primeiro uma tradução formal e depois uma tradução mais dinâmica. Mas, antes de mais nada, vamos começar fazendo aqui a análise gramatical. E aproveito aqui para explicar, o professor Euler, que é o nosso mestre no curso de grego, sempre nos explicou isso, mas é necessário fazer essa abordagem. Existe uma diferença entre análise plenamente gramatical e sintática. Quando nós falamos em análise gramatical, automaticamente se referimos às 10 classes gramaticais. Portanto, a expressão análise gramatical é a mesma expressão sinônimo de análise morfológica. Mas hoje nós vamos trabalhar aqui um pouco mais além. Então se análise gramatical é análise morfológica, qual é a diferença de análise sintática? É que a morfologia trabalha especificamente com as palavras isoladas, mostrando que classe gramatical ela é, que gênero é, enquanto a sintaxe trabalha a relação dessas palavras com as outras palavras dentro da construção frasal ou até mesmo dentro de uma oração, seja ela oração ordenada ou seja ela uma oração subordinada. E isso nós vamos ver mais à frente. Então, deixa essa primeira explicação aí, que existe essa diferença entre a análise gramatical, que é a morfológica, e a análise sintática. Hoje nós vamos trabalhar a análise morfossintática,
que é ambas as duas análises em um mesmo texto. Então a gente inicia aí, começando aí com a palavra Apocalipse, que a gente observa que muitas pessoas, quando vão fazer a leitura do texto grego, eles de tão costumeiramente falarem Apocalipse, já tem esse vocábulo Apocalipse, mas nós vemos aí que quando nós encontramos a letra capa junto com a letra alfa, nós vemos aí que ela é a sílaba tônica, portanto a expressão é apocalipsis e não apocalipsis em grego. Isso é uma pequena observação inicial. Esse termo apocalipsis que aparece aí, ele nada mais é do que um substantivo dentro da língua grega. Substantivo. Quando nós trabalhamos com substantivo, a pergunta que vem logo é: que tipo de substantivo? Ou melhor, que gênero é desse substantivo, masculino ou feminino? E a palavra apocalipse é um substantivo, de fato, feminino. Ela aparece aí no singular, porque normalmente também perguntamos no singular ou no plural. Então, apocalipse é um substantivo feminino no singular. Essa é a análise desse vocábulo, análise morfológica, ou seja, da classe gramatical que pertence. O segundo vocábulo que aparece aí é Iesu. Iesu, que nada mais é também do que um substantivo masculino, também no singular, que é a palavra Iesu, que se traduz aí, a gente vai ver mais na frente, por Jesus ou de Jesus. Mais adiante, o terceiro vocábulo, morfologicamente, também, da mesma forma de Iesu, é o vocábulo Cristo, que também é um substantivo masculino no singular. Essa é a terceira palavra, ou o terceiro vocábulo que aparece aí. Depois nós temos uma outra palavra, que aí está ren, que é uma palavra, às vezes, que confunde a gente, quando a gente faz a leitura do texto grego. E eu me lembro, professor Euler, que quando eu estava fazendo a análise desse versículo, quando a gente encontra esse en aí, a gente às vezes confunde porque faz a gente lembrar logo de João capítulo 1, que aparece lá, enarque, enrologos, e aparece lá os dois en, um en que começa com a letra epsilon, e esse en aqui, que aparece com eta. E aí a gente às vezes confunde com o verbo que aparece lá em João, e a gente pensa logo aqui que aqui também é um verbo. O mesmo verbo, só que na verdade aqui a coisa é diferente. E a gente vai ver isso aí depois na questão sintática. Por quê? Aqui, o que nós encontramos aqui, na verdade, é um pronome. Nós encontramos aqui um nome, e é um pronome relativo. É um pronome relativo, tanto é que na tradução nós vamos observar esse detalhe. Mas ela que faz a função de um pronome relativo. E, evidentemente, um pronome relativo feminino. Depois nós temos outro vocábulo, que é o vocábulo endoken, que na verdade aí se trata de um verbo. E daqui a pouco nós vamos ver em que modo nós podemos identificar esse verbo e o tempo desse verbo aplicado no texto. Nós vamos ver daqui a pouco, mas ele é de fato um verbo. Depois nós temos autor. Autor, que é traduzido depois, a gente vai observar, a função é de um pronome possível, masculino, singular. Depois nós temos aí um artigo, que vai acompanhar aí o substantivo teos, que é um artigo masculino singular. Depois que eu as morfológicas, eu vou identificar as classes gramaticais que aí aparecem. Então nós temos aí rol, que é um artigo masculino singular. Oi. Deu uma falha quando daqui Tô ouvindo. teos.
Deu uma falha, né? Acho que deu uma cortada aí. Aí eu peço para o senhor voltar novamente aqui ó, no pronome e no substantivo com seu artigo. Por favor. Sim. Então nós vimos aí autó, que é um pronome possessivo masculino singular. Em seguida, nós temos aí rho, theos. Nós temos o rho, que nada mais é do que um artigo masculino singular, que só depois eu vou apresentar os casos de alguns vocábulos aí. Eu não estou trabalhando ainda os casos, mas nós vamos ver os casos de todos esses vocábulos que eu estou passando aí. E theos, que é um substantivo masculino singular. E traduz-se aí, todos nós sabemos por Deus, depois nós vamos ver o detalhe, inclusive, da declinação de alguns vocábulos que aparecem aí. Se é de primeira, segunda ou terceira declinação. Depois nós temos dexai. Esse dexai é um verbo também. Ele é um verbo que aparece aí nessa frase depois de theos. Daí nós temos ou tois, que é um artigo. Diferente um pouco da maioria, que são masculino e feminino, isso é um artigo neutro. O tos é um artigo neutro. E aparece aqui no plural. É um artigo neutro no plural. E em seguida ele acompanha a palavra doulos, que também é um substantivo masculino no plural. Até porque o artigo, ele define o substantivo. Quando ele acompanha o substantivo, ele define o substantivo. Então, se o artigo aqui, tos, ele está no plural, doulos também é um substantivo masculino no plural. Depois nós temos autu, que mais uma vez aparece como um pronome possessivo masculino singular. É mais um pronome possessivo masculino singular, autu. Depois nós temos aqui o alfa, que faz aqui aparenta estar com a aspiração áspera, ha, que ele é uma curiosidade, porque muitas pessoas, quando olham para ele também, acabam confundindo com o artigo feminino, que aparece lá no singular, no caso neutro, ou melhor, no caso nominativo, mas não é. Ele aqui nessa frase, que depois ele é acompanhado de mais um verbo, ele aparece totalmente diferente. A função dele aqui é de um pronome relativo. Ele aparece como um pronome relativo. E ele também tem um caso, e a gente vai ver os casos depois. Mas ele aparece como um pronome relativo dentro dessa frase, dentro dessa construção. Depois nós temos aí o dei, que também é um verbo. Dei também é um verbo que aparece dentro da oração, e ele vai acompanhar um outro verbo que vem em seguida, que é o verbo genestai. Inclusive, esse verbo é muito interessante, porque ele fez parte, até, inclusive, daquela discussão do professor Euler no canal do professor José Alessandro sobre a questão da obra de um grande historiador a respeito de Flávio José. Então, eu lembro desse debate, que foi muito rico. Então, nós temos dois verbos aí, o dei e o genestai, que também é um verbo. Depois nós temos o en, que é uma preposição, e em seguida nós temos o taxei, que é um substantivo neutro. Um substantivo neutro no singular. Esse taxei que aparece aí. E adiante nós temos o kai. Alguns estudiosos de grego pronuncia cair, mas a maioria, em tese dos gramáticos, utiliza a expressão mesmo cai, que é mais uma conjunção. E aqui tem uma coisa que chama atenção, professor, sobre o cai. Em algumas situações, esse cai é uma conjunção coordenativa aditiva, que soma uma coisa com a outra. Mas, às vezes, dentro da abordagem sintática, ele é apenas apresentado como uma conjunção lógica, que dá sequência à lógica
do raciocínio do escritor quando ele está escrevendo a frase. Isso é uma pequena curiosidade interessante. Depois nós temos essêmanen, que também é um verbo, que acompanha um outro verbo que é aposteilas, que também é um verbo que acompanha o outro. Em português a gente costuma chamar às vezes de locução verbal. Isso bem, existe alguns outros nomes, mas também existe essa locução verbal aqui. Depois nós temos outra preposição, que é diar. Diar aqui é uma preposição. Depois nós temos um artigo, que é o tu, um artigo masculino no singular, que acompanha o substantivo masculino também no singular, que é angelo. Angelo também é um substantivo masculino singular. Depois nós temos mais um pronome possessivo, que é autu, um pronome possessivo masculino singular. Depois nós temos to, que é um artigo neutro, também no singular, que acompanha o outro substantivo, que é o dulo, que é um substantivo masculino singular. Daí, mais uma vez, o autor utiliza o pronome possessivo autu, mais uma vez, o pronome possessivo masculino singular, e finaliza toda a oração com o substantivo masculino singular ione, ou ione, que é a última palavra dentro da oração dessa perícope, de toda essa perícope do capítulo 1 e versículo 1 do livro de Apocalipse. Essa é a primeira parte onde nós apresentamos as classes gramaticais. Essa é apenas uma exposição das classes gramaticais. Isso é o que é chamado de análise gramatical, ou análise morfológica. Então, existem esses nomes que são sinônimos, que às vezes as pessoas se perdem. Ora, análise morfológica não é uma coisa e gramatical é outra. Não. Gramatical e morfológica são as mesmas. A análise sintática é que é uma outra análise, que é justamente o que nós poderemos observar daqui para frente, uma questão mais sintática, mas que também é preciso observar agora, e esse será o meu papel nessa segunda etapa de analisarmos o texto, que é justamente os casos que está acompanhando alguns desses vocábulos, porque a gente sabe que nem todo vocábulo aí tem caso. Por exemplo, as preposições. Nas preposições nós estamos trabalhando os casos, nominativo, genitivo e dativo. As preposições, elas não são acompanhadas por casos especificamente. Então nós vamos observar apenas alguns vocábulos aí, seus casos. Começamos então pelo próprio Apocalipse. Que ele aparece, e as suas terminações é que indicam normalmente a maioria dos casos. Em Apocalipse nós temos aí um substantivo feminino singular, como foi abordado, só que no caso nominativo, ele se enquadra dentro do caso nominativo, por conta inclusive das suas terminações, e é até um vocábulo de um substantivo de primeira declinação, como a gente pode observar. Depois nós temos Iesu Cristo, são o segundo e terceiro vocábulo, que pela própria terminação que a gente consegue observar, o ômicron, juntamente com o Y, acompanhado desse pequeno sinal aí, que nós chamamos de mas que é um sinal diacrítico. E aqui eu abro mais professor, ele para detalhar uma coisa importante, que depois na tradução a gente pode discutir sobre isso. É que a questão do caso nem sempre se trata unicamente de posse, de alguma às vezes se trata de origem, ou seja, a partir de algo, ou a partir de alguém. Por exemplo, aqui por revelação de Jesus Cristo, dele, no sentido dele, como uma revelação a partir de Cristo, que seria uma outra ideia também,
que, embora não seja usada nessa tradução, como a gente verá mais na frente, mas ela é uma possibilidade de uma tradução também possível dentro do caso genitivo, porque ele não é só uma questão de posse, mas também de origem, a partir de alguma coisa. Então nós temos aí Jesús Cristo, ambos no caso genitivo. Aí passa a preposição, e aí nós chegamos aqui no verbo edoken, que ele me chama um pouco a atenção. Esse verbo, ele se encontra no modo indicativo. O que é o modo indicativo? O modo indicativo é aquilo que indica uma ação, ou seja, algo que foi realizado, algo que foi feito. Então aqui, edoken, ou edoken, é um verbo no modo indicativo. Porém, o tempo dele é auristo. O que é o tempo auristo dentro do grego? O tempo auristo, no português, seria o que a gente chama de pretérito perfeito, que é uma ação que já foi realizada. Não é algo que está sendo realizado num curso de tempo, ou ainda vai se realizar, mas algo realizado, que já se concluiu, que já foi feito. Então nós temos aqui edoken, que é um verbo no modo indicativo, no tempo auristo e na terceira pessoa do singular. Um outro vocábulo também é autu, que é aí, como eu apresentei, um pronome possessivo. Mas a própria terminação, que é comum também dentro do grego, essa terminação do ômega, com o pequeno sinal diacrítico e o iota sobrescrito, que isso é muito interessante, iota sobrescrito, e esses termos, quando são usados terminações desse tipo, indicam o chamado caso dativo. Então, nós temos aí um pronome possessivo masculino singular no caso dativo, que é autor. Depois nós temos aí o nosso artigo masculino singular, só, que é o mais simples de todos. A gente vê logo ali na tabela, quando a gente vai ler os artigos, que ele faz parte do caso nominativo. Tanto é que ele acompanha justamente teos, que também é um substantivo masculino singular, que também está no caso nominativo. E esse teos é interessante porque ele já é um substantivo de segunda declinação, por causa normalmente, a vogal ômicron, quando ela se apresenta nessas terminações, ou no final, como vogal antecedente da última letra, são substantivos de segunda declinação. E a gente não vai ver só esse, vai ter outros aí também. Depois nós temos mais um verbo dexai, que também é um verbo no modo indicativo, e também está na terceira pessoa do singular. Depois nós temos mais um artigo, que é tois, que é um artigo em só, ele também está no caso nominativo. E sempre que aparece um artigo assim no caso nominativo, é normal que o substantivo que o sucede esteja também, como aqui é o caso de doulos, que também é um substantivo masculino no plural, que se enquadra também no caso nominativo. Depois temos autu, pronome possessivo masculino singular, que aqui aparece no caso genitivo, que é a mesma questão das terminações, como eu apresentei lá quando eu falei de Jesús Cristo. E agora nós temos aqui um pronome relativo. Esse relativo aqui, ele é muito interessante, porque ele tem ali uma relação, e a tradução, como a gente vai ver mais na frente, já não é só de uma única palavra, de um único vocábulo, mas ele tem essa questão. Depois nós temos o dei, que é um verbo no modo indicativo, no plural. No plural, e o tempo dele é no tempo presente. É no tempo presente. E ele é na terceira pessoa do singular. Eu até confundi aqui plural com tempo presente. Depois nós temos genes, que também é um verbo no modo imperativo e no tempo presente. São dois verbos aí no tempo
que é o dei, e o genestai. Ambos se aplicam à terceira pessoa do singular. Mais adiante, depois da preposição, nós temos taxei. Taxeis, que é um substantivo neutro, no singular, e também se encontra, embora a terminação não seja homem, subscrito, mas dentro da função sintática dele, ele se encontra no caso dativo. Tanto é que a própria que nós vamos trabalhar depois apresenta essa ideia. Depois da conjunção cai, nós temos o verbo essemane, que também é um verbo, no modo indicativo, na terceira pessoa do singular, que acompanha outro verbo que é aposteilas, que é um verbo também no modo indicativo, no tempo presente. E nós temos mais um artigo, tu, que também se encontra no caso genitivo. Tanto que ele está acompanhando angelo, que é um substantivo masculino singular também no caso genitivo. E daí continua a sequência. Nós temos o pronome tu, que é um pronome possessivo masculino singular também no caso genitivo. Depois nós temos o to, que está no caso dativo, é um artigo. Dula, que é um substantivo também no caso dativo. Depois nós temos ao tu, no caso genitivo, é mais uma vez o pronome possessivo. E por fim, o nome Ioane, que muita gente às vezes confunde Ioane, nome pessoal em português e tal, e acaba achando que está no caso nominativo, mas não está aqui. Ioane aqui se apresenta no caso dativo. No caso dativo. A questão tanto das classes gramaticais, que é o que nós acabamos de fazer, e também os casos e as questões morfológicas, como no caso dos verbos, o modo, o tempo e também as pessoas, primeira, segunda, terceira, plural, singular, os casos de alguns substantivos, pronomes e artigos que a gente apresentou. Isso para iniciar essa aqui. Não sei se o professor já quer abrir um leque aí, falar alguma coisa, para depois a gente continuar aqui, ainda vamos chegar nas traduções. Beleza. Muito boa a sua análise acerca da tua apresentação exegética, né? Algumas coisas aqui, na análise morfológica, eu vou apresentar dois, né, desses aqui, nesse quesito aqui. Quer que tu revê para mim, por favor? Deixa eu ver rapidamente. Eu vou frisar aqui dois que eu peguei aqui, só de ver, né? Pode ser que eu tenha confundido, mas aqui, ó. Como é que você classificou isso aqui, ó? Esse verbo aqui? Você disse que era um verbo, né? Terceira pessoa do singular? Confirme, por favor, se eu ouvi certo. O dexai. É um verbo no modo indicativo na terceira pessoa do singular. Esse aqui beleza. E esse outro aqui, ó, genestai. Deixa eu ver o genestai. Deixa eu ver se eu consigo ver melhor daqui. Isso aí é um verbo também no modo indicativo, no tempo presente, na terceira pessoa do singular. Beleza, qual é o problema aqui? É que aqui, ó, essas duas terminações aqui, ela indica um infinitivo, tá? Até se for fazer uma tradução aqui, ó, Apocalipse Jesus Cristo, quem é o do Roteos, para mostrar, deixai. Aqui, nesse sentido aqui, ó, para mostrar os servos, aos seus servos. Aqui ela está aqui, pelo menos eu identifiquei aqui, né? Poderia dar uma olhada em alguma coisa aqui no material, mas deixai e genestai está no infinitivo. Pode no auristo infinitivo aqui.
Mas depois tu dá uma olhada com carinho, tá bom? Somente essas duas coisas que eu vi. Tô me lembrando de outra coisa aqui. Eu te aviso aqui, tá bom? Mas a priori é só isso aí mesmo, tá bom? Vamos aqui, pode colocar até aí mesmo no Word para a gente ver essa aplicando aqui uma tradução mais formal, ou seja, mais ao pé da letra. Já vamos entrar na parte da primeira tradução mais formal. Traduzir. Nós temos aí, por exemplo, Apocalipse, que não há o que discutir, normalmente não se apresenta, nenhuma versão em português mesmo não apresenta outra palavra, senão revelação. Revelação é o mais comum e o mais usado. Que, inclusive, depois eu tenho uma observação, depois da apresentação das traduções, lembro de uma pequena esse termo, Apocalipse. Então, nós temos aí revelação. Depois, Iesu Cristo, que é, no caso, genitivo, se traduz por de Jesus Cristo, no sentido de posse, de ser dele ou a partir dele. Porém, a gente utiliza mais de Jesus Cristo do que a partir de Cristo. Então, revelação de Jesus Cristo. Depois, nós temos aí esse pronome relativo, que a tradução mais coerente seria a qual, referindo-se justamente ao pronome relativo, se referindo justamente à revelação de Cristo, a qual, referindo-se à revelação, a qual. Daí nós temos justamente esse verbo aí, edokim, que eu aplico a tradução de deu, no sentido mais completo. Por isso eu trabalhei a questão dele ser no indicativo, porque indica uma ação completa, deu. Se deu já se refere a algo já concreto ou já realizado, a ideia é que se uma já concluída. Mas depois a gente vai ver essa questão aí já apontada pelas terminações. Aí nós temos deu a quê? Aí nós temos roteos, a ele, se for ao pé da letra roteos, ficaria a ele o Deus. A ele o Deus. Que seria uma tradução mais ao pé da letra. Depois nós temos deixai, que é justamente o verbo mostrar, mas como no português a gente não vai traduzir só mostrar, porque esse verbo indica que existe um destinatário, um motivo, não simplesmente mostrar no sentido pleno do verbo, mas há um motivo, portanto, havendo um motivo, esse motivo é para alguma coisa, por isso a tradução tem que ser para mostrar, porque é para mostrar para alguma coisa. Por isso nunca se traduz apenas o verbo em si mostrar, mas para mostrar. Aos, que nós temos aí agora no plural, esse artigo, que se traduz por aos. E aqui a palavra doulos, que eu prefiro trabalhar uma questão bem mais semântica desse verbo, por isso eu traduzi esse termo doulos por escravos, literalmente por escravos. E aqui eu abro um parênteses para dar uma explicação interessante antes de prosseguir na tradução. A palavra no Novo Testamento, a palavra doulos, ela aparece muitas vezes, e a maioria delas é traduzida inclusive por servos. Dificilmente, algumas vezes Paulo, por exemplo, nas epístolas, principalmente em Coríntios, ele usa mais o vocábulo escravo na tradução de algumas versões. Mas a maioria das versões, em geral, traduz apenas por servo. Existe normalmente mais de um vocábulo que pode ser traduzido por servo ou por escravo no Novo Testamento. Nós temos, por exemplo, a palavra leiturgo. Leiturgo, que inclusive historicamente, filologicamente, tratava-se dos escravos que serviam apenas ao templo, necessariamente. Nós temos também a palavra diáconos, que é traduzida para servo também, é a segunda palavra utilizada para servo. A terceira palavra utilizada para servo, traduzida para servo, nós temos a palavra mistios, em grego, koine. A quarta palavra utilizada para servos é justamente essa palavra aqui, que é doulos.
que se traduz muito por servo, mas em algumas partes Paulo utiliza mesmo para escravo. E existe ainda um quinto vocábulo, muito carente no Novo Testamento, mas ele aparece, se não me engano, 2 vezes, e é traduzido até para ministro, que é a palavra ripéretes em grego, que é traduzido inclusive para ministro. Mas esses 5 vocábulos, ambos podem ser traduzidos para servos. Mas eu preferi utilizar aqui a mesma aplicabilidade que Paulo utiliza na sua epístola aos Coríntios, e por isso traduzi por mostrar aos escravos. Aí, continuando a tradução, depois de duas, nós temos autor radei, que é escravos dele. Depois da palavra escravo dele, as coisas. Dele, as coisas. E aí, depois nós temos que abrir aí um parêntese e colocar um que é a letra QUE, porque quando você pega aqui coisas, dele as coisas, e entra em genestai, traduz-se genestai pelo fato de devem acontecer, porque junta-se o dei, que é o verbo dever, e o genestai, que é o verbo acontecer, de algo que se faz concreto. Então, para não ficar coisas devem acontecer, é necessário na tradução colocar um que, coisas que devem acontecer, para que a oração tenha um sentido mais amplo, ainda que seja ao pé da letra. E deve acontecer quando? Aí na tradução, quando você pega a sequência, nós temos entaxei, que quer dizer ou brevemente. Algumas versões preferem essa tradução do brevemente, mas esse termo normalmente ele parece não se aplicar tanto a essa questão como se ele representasse um advérbio, mas ele é muito mais para apenas uma questão de tempo, voltada à questão de tempo, no sentido de que deve acontecer em breve, mas não brevemente. Eu prefiro, não vejo um motivo para traduzir ele como se fizesse a função de um advérbio. Depois nós temos o cai, que é uma conjunção. Aqui é uma conjunção lógica, porque está seguindo o curso da explicação do autor das coisas que estão acontecendo e o tempo que essas coisas estão acontecendo. Então, temos o que é traduzido pela letra E, que se lê I. E agora uma coisa interessante é o verbo essemonem, que é deula. Eu traduzi como deula. Deu com o tracinho e o A, usando aqui o que nós chamamos, inclusive, de ênclise na língua portuguesa. Deula. Deula o quê? Deula justamente as coisas, a revelação. Deula a conhecer, que é o verbo aí que aparece. Deula a conhecer. Então, traduz dessa maneira. Depois nós temos apostilas, que é o verbo enviar, só que aqui ele aparece no gerúndio. Eu traduzo ele no gerúndio como uma ação contínua. Não quer acontecer enviado, mas enviando. Uma ação contínua, de um processo, enviando. Aí vem dia tu, por meio de ou do. Mas aqui, ao pé da letra, ficaria por meio de o anjo. Por meio de o anjo. E o tu, to, dula, que eu traduziria como dele ao servo. Tradução ao pé da letra. Ficaria por meio de o anjo, dele ao servo. E aí repete-se de novo, ao servo de quem? Ao servo dele, João, que é auto ione, ou ione. Então ficaria anjo dele ao servo dele, João. Essa seria a tradução que eu aplicaria como a tradução interlinear. Agora, só fazer uma pequena observação, para depois a gente trabalhar uma tradução mais dinâmica, e eu apresentar também aqui, fazendo a leitura de algumas versões e que me chama a atenção, algumas traduções em português. Mas voltando aqui à questão do Apocalipse, eu tenho uma observação interessante sobre o Apocalipse. A primeira é que
é gramatical e a segunda é histórica. A gramatical é que aqui, uma vez que ele é um substantivo feminino singular, no caso nominativo, às vezes a gente se pergunta, mas que tipo de nominativo nós encontramos no início dessa oração? Porque também existem os tipos de nominativo. E aqui nós encontramos o que eu chamo de, e as gramáticas apresentam, de nominativo absoluto. Porque nós temos aqui, assim como lá em Mateus, no capítulo 1 também, temos o nominativo absoluto, que lá apresenta o livro das genealogias, uma exposição direta. Aqui nós também temos revelação de Jesus Cristo. Logo no início, nós já temos essa introdução de maneira objetiva, de maneira bem enxuta. Apocalipse de Jesus Cristo, revelação de Jesus Cristo. E aí depois é que dá a sequência da oração, a qual Deus deu a ele e tal. Então eu diria que aqui nós temos um tipo de nominativo absoluto nesse início da oração. E a outra informação que essa palavra, Apocalipse, ela não se trata apenas de uma revelação, embora aqui a tradução seja revelação, mas Apocalipse ela também faz parte do gênero literário no primeiro século, desde o século II a.C., e no primeiro século, aí, quando o livro do Apocalipse existe a chamada literatura apocalíptica. Então, o Apocalipse, ele aqui trabalhado como revelação dentro do contexto, mas ele era um estilo de literatura, um tipo de literatura muito utilizado até o primeiro século. Então, essas formas interessantes sobre a questão desse vocábulo logo no início da oração. Daqui a pouco nós vamos para uma tradução mais dinâmica, mas eu já abro espaço aí para o professor Euler fazer as considerações também, aí observar essa questão da tradução da letra, se tem algum detalhe interessante ou alguma coisa que você queira falar, professor. Na verdade, essa primeira parte aqui, né, que tu traduziu aqui, ela está bem interlinear, porque para falar para o pessoal aí uma tradução interlinear, vamos estamos aqui para falarmos para o pessoal, né, uma tradução interlinear que o aluno Natanael está expondo, uma tradução interlinear é justamente uma tradução ao pé da letra, palavra por palavra. Ela parece estranha devido à obediência que o tradutor se dá ou tem em relação a colocar os vocábulos debaixo das palavras gregas e que, de fato, corresponde ela no grego, no português, melhor dizendo, perdão. Não é tão fácil, porque tem N maneiras de traduzir um texto de forma interlinear, nesse sentido, e ela também pode carregar também questões sintáticas, que ele também colocou aí uma questão sintática no texto, por causa da interpretação das palavras em grego, os casos em grego. Por exemplo, ele falou do nominativo absoluto, é um nominativo onde aparece em título do livro. Portanto, o que ele está ensinando aqui, ao referenciar, acho que isso é uma linguagem de professor, isso é uma linguagem de um exegeta, isso é uma linguagem de uma pessoa que está se esmerando no assunto, quando referimos nominativo absoluto. Soa para nós, professores, que é um tipo de nominativo usado principalmente numa, como é que chama, para referenciar um livro, um título, né? É um título de fato. Por isso que se destaca que livro da revelação de Jesus Cristo, igual Deus lhe deu, seria o título do livro que ele está mencionando aí. Então, uma análise sintática, uma análise gramatical, já dá praticamente para você perceber a interpretação exegética. A interpretação exegética, queridos, é dentro da língua grega, como ele está fazendo. Tá bom? Não é no português simplesmente. Pode usar português? Pode. Exatamente. Mas a tradução ela tem que ser, de fato, uma tradução literal, palavra por palavra, dentro da língua grega. Ainda tem uma tradução que ele vai usar, uma tradução mais sintática, que também é uma das melhores traduções que existe, porque a sintaxe ela capta melhor
a mensagem do texto. Somente isso, professor Natanael. Vou voltar de novo lá. Se tratando aqui de uma agora mais dinâmica, o que acontece? Deixa eu fazer aqui uma leitura de 3 versões diferentes e comentar antes de eu apresentar uma tradução dinâmica que eu mesmo escolhi. Nós temos, por exemplo, ao meio da revista e atualizada, ela começa dizendo: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo. Ele já usa um termo mais novo, que é o termo notificou. Ou seja, ele traduz ali a ideia de fez e revelar por notificar. Ou seja, apenas repassou aquela notícia. Quando a gente pega ao meio da revista e corrigida, nós já encontramos uma questão que, inclusive, eu falei agora há pouco. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que, aí entra, que brevemente devem acontecer. E, pelo seu anjo, enviou-as e notificou a João, seu servo. Aqui já apresenta a questão do brevemente, já traduz usando como advérbio. E a Bíblia Católica, uma versão mais tradicional, católica, diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que ele foi confiada, a ideia de uma espécie de confiança do tipo, Deus deu a revelação de Jesus Cristo como algo que comprovasse a capacidade que a pessoa tinha de ser-lhe confiado, de ser a ele dado aquele peso daquela revelação, daquela autoridade. Aí ele coloca que ele foi confiada por Deus para manifestar a seus servos o que vai acontecer em breve. Aí ele usa também uma linguagem mais atual, diz: e por intermédio do seu anjo, comunicou a seu servo João. Então nós temos aí 3 versões que são comumente usadas, mas elas em sua alguns vocábulos elas aplicam de uma maneira que acha mais atual ou que mais lhe convém em determinados pontos. Mas a gente comparando, a gente consegue perceber que quando a gente pega o texto interlinear, a gente vê algumas questões que diferenciam. Porque é importante que os que estão assistindo aqui esse trabalho saibam que as versões dinâmicas, porque existe de tradução formal, que é essa mais arcaica, mais ao pé da letra, e a tradução por equivalência dinâmica, que é aquela que tenta se aproximar mais da linguagem do leitor. E não se preocupa tanto com questões exegéticas, com as questões gramaticais e sintáticas. O foco é trabalhar uma linguagem mais fácil de se compreender, ainda que seja dentro da sintaxe, mas da língua do leitor, não necessariamente da língua do escritor. É diferente. Apresentando aqui uma tradução mais dinâmica, eu trabalho da seguinte forma: sempre no início, a revelação de Jesus Cristo, seja dinâmica, ao pé da letra, como interlinear, sempre vai se repetir no início a revelação de Jesus Cristo. Porque essa primeira frase, ela não tem como modificá-la. Não tem como modificá-la. Porque se é revelação, essa revelação é de alguém. E aí os casos genitivos já implica que é de Cristo. Portanto, revelação de Jesus Cristo. Independente da tradução ser dinâmica, ser mais arcaica ou até mesmo interlinear. A coisa começa a mudar depois, porque revelação de Jesus Cristo, aí eu colocar qual Deus o concedeu. Eu já utilizo aqui o verbo conceder, porque conceder quer dizer ceder para ele, algo que já existe, mas que agora foi cedido, foi lhe dado, foi lhe apresentado. Portanto, eu traduzo como revelação de Jesus Cristo, a qual Deus o concedeu. E concedeu, se concedeu é para alguma coisa. E aí eu sigo a tradução. Para mostrar aos seus servos. Aqui na tradução mais dinâmica, eu já uso a palavra servos em vez de escravo, porque uma vez que a tradução dinâmica visa mais no leitor, essa palavra escravo, principalmente para os dias atuais, dentro da língua portuguesa,
dá a ideia de que alguém que está sendo escravizado ou oprimido. E aí, sendo uma linguagem mais dinâmica, eu já traduzo como para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer. E quando devem acontecer? Aí eu coloco as coisas que devem acontecer em breve. Coisas que devem acontecer em breve. E aí depois da letra E, que faz o som de I, eu coloco uma vírgula para dar uma pausa. E aqui eu faço um aposto. No próximo verbo que vem, eu utilizo o aposto. Que é quando você destaca um verbo, ou destaca algum vocábulo entre duas vírgulas. Aí nós temos a primeira vírgula, depois do E, e agora eu traduzo o verbo revelou. E aí coloco mais uma vírgula depois do verbo revelou, que aí na oração ficaria coisas que devem acontecer em breve e revelou. Aí eu continuo com o próximo verbo agora no gerúndio, utilizando a ênclise. Revelou, enviando-as por meio do seu anjo. Por meio do seu anjo. Para quem? E aí a resposta vem no final da frase. Por meio do seu anjo, ao seu servo João. Por meio do seu anjo, ao seu servo João. De forma dinâmica é revelação de Jesus Cristo, a qual Deus o concedeu para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve, e revelou, enviando-as por meio do seu anjo ao seu servo João. Essa já é a tradução mais dinâmica, por exemplo, aí desse texto. Portanto, nós vimos aí essas três fases iniciais. A análise morfológica, que foram dos vocábulos, cada um dentro da sua classe gramatical. Depois a análise mais sintática, que foi dos modos, os casos, os tempos verbais, dentro das funções que esses vocábulos fizeram nas orações. E aí, por fim, nós vimos agora dois tipos de tradução. A tradução mais formal, que é ao pé da letra, interlinear, como o professor Euler acabou de explicar agora há pouco, o que é uma tradução interlinear. E agora, por fim, uma tradução mais dinâmica. Mais dinâmica, com uma forma de visar mais a compreensão facilitadora para o leitor do idioma o qual está sendo traduzido. Essa daí é até agora a exposição que eu venho apresentar a princípio, além das pequenas observações que foram feitas aí, e o professor ele fica à vontade para fazer suas ponderações aí, em relação às traduções e alguma coisa que ele receia comentar. Beleza. Deixa eu ver se eu escrevi correto aqui, tá bom? Ó, a tradução, acompanha aí, a tradução interlinear, primeira, né? Revelação a partir está entre parênteses, a partir de Jesus Cristo, a qual deu a ele o Deus. Beleza. É essa aí mesmo? Exatamente, essa aí mesmo. Beleza. Tradução dinâmica está mais embaixo. São duas traduções, tá? Uma tradução interlinear, outra tradução dinâmica para o povo, né? É uma tradução mais atualizada, como ele falou, para o leitor. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus o concedeu. Tá certo? Isso, exatamente. Vou só tirar aqui. Concedeu. Cadê? Beleza. Aí a expressão deixestus dulos ou tu dei genestai entacrecai, ou seja, tradução interlinear, para mostrar aos servos dele as coisas, entre parênteses, que deve acontecer em breve. E a correta essa primeira interlinear aqui? Sim. Só a palavra servos, que é escravos aí no caso.
Eu li escravos mesmo. Tá certo. Para mostrar os escravos deles, coisas que devem acontecer. Tradução dinâmica, que é a segunda tradução, para mostrar ao teu servo as coisas que devem acontecer em breve. E uma vírgula. A última semane aposteis, dia do angelo, ou seja, deu a conhecer enviando por meio de um anjo dele, João, ao Dulo, ao do Ioane, no dativo aqui. Essa primeira tradução está correta? Interlinear? Tá, correto. Beleza. E a segunda é a tradução dinâmica. Revelou, vírgula, enviando-as por meio de seu anjo ao seu servo João. Está correto também essa terceira aqui? Essa última? Correto. Beleza. Então, pessoal, você está vendo aqui que não é fácil, né? Ele se preparou para apresentar essa apresentação exegética de um único versículo da Bíblia, tá? Praticamente já passamos de 1 hora só nessa exposição. Acredito que se deixasse ele até meia-noite, ele ia expor muito mais outras coisas que está no texto. A tradução dele literal e a tradução dinâmica está muito boa, muito legal mesmo, nesse sentido, tá? Gostei bastante, gostei muito mesmo dessa tradução, das duas traduções. Por quê? Porque essa é a ideia. Se vamos traduzir de forma interlinear, se é interlinear, gente, o tradutor ele tem que obedecer praticamente os vocábulos que estão aqui em cima, tá? Sabendo as classes morfológicas, as classes sintáticas, para poder fazer essa tradução interlinear. Embora nós temos interlineares que não obedecem esse critério, mas aqui foi obedecido. E o outro critério, tradução dinâmica, ela utiliza a linguagem mais atualizada do leitor, e não do autor do texto, mas do leitor, que vai receber agora em sua congregação, em sua igreja, fazendo o seu seminário, tratando também de sua devoção. Muitas vezes ele gosta mais dessa segunda tradução aqui. Eu costumo dizer que a primeira tradução é uma tradução mais para seminaristas, professores de grego, porque eles já entendem o que de fato se tem aqui nesse quesito. Quero também fazer uma observação aqui, ó. O genitivo que ele colocou aqui, o primeiro genitivo, gente, é o primeiro genitivo absoluto, tá? Genitivo absoluto, onde introduz, de fato, o título. A expressão Jesus Christu, esse genitivo que nós estamos aqui, também quero fazer uma observação, que, segundo os gramáticos, em especial Daniel Wallace, ele trata que esse genitivo ele pode ser também encarado como um genitivo plenário. O que é um genitivo plenário? É um genitivo, de fato, que caracteriza que a revelação tanto é de Jesus Cristo, ou seja, provém dele, tá? Como está escrito aqui, ó, a partir de Jesus Cristo, queira ou não. Também podemos dizer que aqui é um genitivo subjetivo, que um genitivo subjetivo e torna Jesus o sujeito da revelação. E também um genitivo objetivo, que torna Jesus o objeto dessa revelação, ou seja, é tanto de Jesus Cristo quanto sobre Jesus Cristo. Nesse sentido. Então, uma observação que eu tenho nesse sentido, que os gramáticos eles utilizam essas duas possibilidades nesse sentido, e o Nathanael está traduzindo aí. Vejamos sempre que as traduções ela nos ajuda de fato. As traduções sintáticas, as explicações, ajudam sempre a pensarmos cada vez mais. E, Nathanael, qual é o genitivo que você, a possibilidade que você colocou também aqui, como outra possibilidade? Genitivo absoluto, é o nominativo absoluto. O nominativo absoluto, né? Mas o genitivo que tu colocou aqui, tu colocou algum tipo de genitivo que eu não estou lembrado. É o genitivo plenário, subjetivo, objetivo? Não é o objetivo. Perfeito. Então isso aqui, o genitivo objetivo também é a possibilidade
E nós temos aqui, como ele é objetivo, a revelação é acerca também de Jesus Cristo. Subjetivo é a revelação também de Jesus Cristo. Isso é muito importante para uma análise exegética. Eu gostei muito de tua análise, as partes morfológica, morfossintática, tá? Nesse sentido. E a sua exposição perfeita. Agora você tem as suas considerações, como é que foi a sua análise? Conte para nós, conte para os alunos, conte para os inscritos. Foi muito trabalhosa, pesquisou bastante. Nos diz aí as suas considerações nesse sentido aí. Normalmente, essa questão dos substantivos, as classes gramaticais, que inclusive no curso de grego, o professor ele sempre trabalhou desde o início com a gente, e até um conselho que ele sempre nos diz, dentro do curso de grego, aprendam a definir as 10 classes gramaticais e vocês vão se dar bem na hora de fazer a sintaxe. Eu foquei bastante em estudar justamente as classes gramaticais desse versículo, aplicando a cada vocábulo. Primeiro fazer a análise morfológica das classes gramaticais de cada vocábulo, tudo isso ficou mais fácil realmente para fazer a sintaxe, analisar os casos, a questão da declinação, que é uma observação de alguns vocábulos específicos, a questão também dos verbos, dos tempos verbais, tudo fica mais fácil quando a gente já sabe que é um verbo, já sabe que é um substantivo, um artigo, um pronome, um numeral, uma preposição, uma conjunção, que são as classes gramaticais que a gente trabalha. Então esse foi o primeiro passo, e aí eu volto só a inteirar mais e a reforçar o que o professor Euler sempre diz. Focalizem sempre em saber bem as classes gramaticais, que facilitará no processo de aprendizagem da sintaxe, da aplicação também no texto. E o que me chamou muita atenção, professor Euler, é que o texto de Apocalipse, ele é um texto muito simples, e principalmente o início dele, apenas a introdução. Fizemos aqui essa análise morfossintática, apenas da introdução. Mas quando você começa a analisar o texto grego, começa a fazer a leitura, analisando os vocábulos e a sintaxe, você vai automaticamente se apaixonando pelaquela situação. Eu nunca tinha feito isso com Apocalipse 1. Eu já tinha analisado versões diferentes em português, mas ainda não tinha feito uma análise exegética desse versículo. Mas quando eu fiz a análise, eu percebi que a coisa é diferente, é tanto mais gostosa no sentido de prazer, como é a forma melhor de nos preparar para fazer a exegese, é realmente trabalhar nisso. É um trabalho duro, é um trabalho árduo, mas é justamente nisso que a gente consegue desenvolver o nosso conhecimento da língua grega e da análise do texto, uma análise exegética, longe de visões teológicas já definidas, de pontos de vista já trabalhados, de preconceitos teológicos, mas voltado simplesmente a compreender a estrutura geral do texto, a estrutura gramatical. Então, eu aconselho também a todos aí, tanto os que participam do curso, aqueles que não participam, mas já estão interessados, que venham, e também aqueles que participam, que façam justamente isso. Comecem a trabalhar. Eu sei que é difícil, no começo a gente tem aquela dificuldade, mas comece a fazer justamente o que foi feito aqui, o que eu acabei de fazer, na orientação do professor Euler, e você vai ver grandes resultados. Amém, querido. Exatamente isso que ele está falando. Ele é um aluno que está conosco aí, está terminando o seu curso, ele está desde o começo, está terminando o seu curso, praticamente de forma 100% de aproveitamento. E você que se sente, porque está precisando, por exemplo, desse empurrão, dessa forma de exposição que vai se tornar ânimo para a sua vida, você pode interpretar um texto, você pode aprender grego, você pode não saber nada de grego e passa a aprender grego passo a passo. Então você não deixe de desistir, não desista de seu sonho, não desista, seja qualquer língua que você está aprendendo, nunca desista. Porque se você desistir, você vai parar no tempo e para recomeçar novamente vai ser duro. Entendeu? Então, gente, essa apresentação do nosso aluno, que foi uma apresentação séria,
vai levar nota a essa apresentação dele, dentro do quesito ele sabe muito bem, tá? Porque ele está se formando, e também outros alunos vão fazer praticamente uma apresentação, uma exposição desta natureza, até porque eles vão ser, alguns alunos meus, que vão terminar agora em dezembro, eles vão dar aula em faculdades, em seminários, né, abrir seus cursos e tudo mais, aula dentro da língua grega, ser também uma exegeta ou exegetas em relação à palavra de Deus, e o grego se tornou ferramenta para eles, e eles sabem que não é somente classificar uma palavra, ela tem que, a palavra está dentro de uma frase, a frase está subordinando-as para poder trazer um significado perfeitamente dentro desse quesito. Até que ele trouxe, por exemplo, a palavra apocalipse é praticamente um gênero literário de apocalíptico que o autor utiliza para referenciar o seu texto. E todo mundo daquela época sabia o que é um gênero literário apocalíptico, nesse sentido onde a figura é totalmente extravagante de elementos que está no texto inteirado. E olha que ele só usou um versículo para expor o seu trabalho, tá bom? Então, dando a ele agora as últimas considerações, e vou finalizar, depois dele finalizo, e você quiser entrar em contato conosco, 92988328063. Professor Natanael, já pode concluir todo o seu diálogo. Eu quero simplesmente aí agradecer em primeiro lugar ao nosso Deus por nossa vida, pela oportunidade, agradecer ao professor Euler Lopes pela sua didática, pelo seu esforço de ser um ótimo profissional, de poucos que eu conhece grego e que realmente ensina com vontade, ao Instituto e a todos os colegas que também estão estudando, mandar um abraço aí a todos. Ao pastor Rafael Rocha, que vai estar nos acompanhando, vai assistir depois isso aqui, ele gosta muito, ao Márcio France e a muitos outros aí, deixar um abraço aí bem forte aí, que Deus abençoe a todos nós. Amém, querido, e pessoal, um grande abraço a todos em Cristo Jesus, e alunos, se prepare que você também vai fazer essa análise, tá bom? O nosso curso, ele é um pouco pesado nesse quesito de responsabilidade, mas nós entregamos o aluno do jeito que ele está aqui, ó, do jeito que o pastor Rafael, o Márcio Franci e outros que vão vir também fazer essa análise. Aqui praticamente foi trabalhado uma pequena tese em relação à interpretação exegética dentro da língua grega, sem pressupostos religiosos. É assim que nós nos referenciamos. Deus abençoe em Cristo Jesus. Até o próximo. Um abraço.